Olá pessoal, vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, amados, então vamos para a nossa aula de ciências de hoje, dia 3 de dezembro. Antes, vamos responder nosso exercício da última aula, o exercício que está lá na página 56. O primeiro tem uma imagem aí, ele pede na letra A, dizendo assim: o vaso sanguíneo que chega ao átrio esquerdo do coração vindo do pulmão é uma veia ou é uma artéria? Ela é uma veia, tá, gente? Uma veia pulmonar. Na letra B, qual o trajeto percorrido pelo sangue rico em gás carbônico que vem do intestino, do fígado e dos rins até atingir os pulmões? Bem, o sangue que deixa o intestino, o fígado e os rins, ele passa pelos capilares desses órgãos, desde os órgãos até as veias, tá, gente? O sangue que deixa o intestino, o fígado e os rins passa dos capilares desses órgãos até as veias. Pela veia cava inferior, chega ao átrio direito do coração, passa ao ventrículo direito e é bombeado aos pulmões pela artéria pulmonar. Na letra C, o que acontece com o sangue rico em gás carbônico quando ele chega nos pulmões? Lá nos pulmões ocorre a troca gasosa. Assim, o sangue rico em gás carbônico libera esse gás que se difunde para o interior dos pulmões e captura o gás oxigênio do interior dos pulmões. Lá no segundo, sobre o sistema linfático, complete as frases, substituindo as letras pelo termo do quadrado. O sistema linfático ele é formado pelos vasos linfáticos, tá, gente? E por órgãos como o timo, o baço, tonsilas e linfonodos. E no sistema linfático circula um líquido esbranquiçado chamado linfa, tá bom? Aí terminou de completar a frase. O terceiro, qual a relação entre rejeição de órgãos transplantados e o sistema urinário? Após o transplante, gente, o organismo transplantado, ele pode reconhecer como antígeno as proteínas do órgão recebido. Então, o sistema imunitário, ele pode passar a produzir anticorpos contra esse órgão e vai acabar rejeitando esse órgão que foi transplantado. No quarto, ele pergunta o seguinte: por que é necessário utilizar a própria peçonha de serpente para obter o soro antiofídico? É porque na peçonha da serpente há antígenos que no sangue das cobaias provoca a formação de anticorpos específicos. Os anticorpos, por sua vez, depois de purificado, dão origem ao soro antiofídico, tá? Quais os componentes ativos do soro? Os componentes são os anticorpos, tá bom, gente? A letra C, por que uma pessoa picada por serpente peçonhenta pode sobreviver se receber o soro adequado a tempo? Porque no soro contém anticorpos prontos que podem neutralizar rapidamente o antígeno da peçonha, impedindo a ação dela dentro do nosso organismo. E a letra D, qual a diferença entre o soro e a vacina? O soro ele tem ação imediata, viu, gente, sobre a toxina, pois possui anticorpos necessários para neutralizar. Já a vacina, ela contém antígeno inativado ou mortos, que induzem o organismo a produzir anticorpos, caracterizando uma ação preventiva, só que não é imediata, é com o tempo. O quinto nós temos aí dois gráficos, né? O gráfico. E ele pergunta que região apresentava no ano de 2017 o maior número de novas infecções por HIV. Aí, se você observar o gráfico, você vai ver que o local, a região que mais apresentava o número por infecções de HIV é na África Oriental e no sul da África. E na letra B, quais os locais apresentam maior taxa de aumento de infecções por HIV? É lá na Europa Oriental e na Ásia Central. Agora, gente, a gente vai começar a estudar a unidade 3 do livro, que começa lá na página 62. Nessa unidade 3, nós vamos estudar sobre o sistema respiratório, urinário e o endócrino do ser humano, tá? Aí na página 64 a gente vai começar a estudar o sistema respiratório. O sistema respiratório, gente, a gente começa falando que a respiração pulmonar, ela consiste na troca gasosa que ocorre entre o pulmão e o ar do ambiente. Por meio do sistema, absorvemos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Ok? Até aí, o sistema respiratório humano ele é constituído por vias respiratórias e pelos pulmões. A gente vai ver um pouquinho aí, tá?
Nas vias respiratórias, quando a gente falou aí que o sistema respiratório ele é constituído por via respiratória e pelo pulmão. Na via respiratória, o ar ele entra e sai do nosso corpo por essas vias, pelas vias respiratórias. Elas compreendem, elas fazem parte aí junto com alguns órgãos e estruturas, que são as cavidades nasais, faringe, laringe, tranqueia, brônquios e bronquíolos. E os pulmões, tá? Que também faz parte do sistema respiratório humano. Os pulmões, eles são órgãos de cor rosada e textura esponjosa. São compostos de alvéolos pulmonares, pequenos sacos de parede finas, recobertos por capilares sanguíneos. Nos alvéolos ocorre a troca de gases entre o ar atmosférico que chega aos pulmões e o sangue dos capilares. Ok? Até aí? Vamos ver um pouquinho sobre os movimentos respiratórios. A cada respiração, nós fazemos dois movimentos, que é o movimento de inspiração e o de expiração. Isso acontece várias vezes por minuto. A gente inspira e expira. A gente coloca o ar para dentro e depois põe ele para fora, tá? Esse conjunto de movimento que a gente faz, de expirar e de inspirar, é chamado de ventilação pulmonar. Na inspiração, quando a gente suga o ar, coloca o ar para dentro, os músculos intercostais, eles se contraem e elevam as costelas. O diafragma também se contrai, movimenta-se para baixo e, como resultado disso, o volume da cavidade torácica aumenta e o ar entra nas vias respiratórias. Já na expiração, que é quando a gente relaxa, coloca o ar para fora, os músculos intercostais e o diafragma, eles também relaxam, diminui o volume da cavidade torácica, empurrando o ar para fora do organismo, ok? Vamos ver aí um pouquinho sobre a troca de gases. Vão acompanhando pelo livro, gente. A troca de gases, os gases envolvidos na respiração são o gás oxigênio e o gás carbônico. Quero que vocês leiam mais direitinho sobre essa troca de gases aí na página 66. Na verdade, é para vocês estarem lendo todo o conteúdo na página 64, 65, 66 e 67, ok? E também tem a questão da saúde do sistema respiratório, tá, gente? O ar contaminado com vírus e bactérias patogênicos, gás tóxicos ou poeira é o principal veículo de propagação das doenças respiratórias. Então, como a gente respira esse gás que vem aqui de fora, a gente está propício aí a pegar vários tipos de doenças. Uma delas é a gripe e o resfriado, que são infecções das vias respiratórias mais comuns causadas por tipos diferentes de vírus. Vários vírus aí, a gente pode pegar gripe e resfriado. Aí vocês podem ver aí o quadradinho quais são os sintomas que se tem tanto a gripe como o resfriado, tá? A bronquite é uma inflamação dos brônquios que dificulta a respiração. Aí tem informando também como é a bronquite, o que ela passa, os principais sintomas dela, que é tipo catarro e o chiado no peito. A asma, ela é uma inflamação dos bronquíolos, que dificulta também a respiração. Todas essas dificultam a respiração, tá? Os principais sintomas da asma é dificuldade respiratória, chiado, tosse e sensação de aperto no peito. Tem-se a pneumonia, tomar cuidado que pneumonia pode levar à morte. Na verdade, muitas delas, dependendo da gravidade, pode levar, tá? A pneumonia é a inflamação dos alvéolos pulmonares que dificulta na troca gasosa, tá, gente? A troca gasosa aí, que tem a questão dos gases que estão envolvendo a respiração, gás oxigênio e gás carbônico. Então, a pneumonia, ela dificulta nessa troca gasosa, causada por um vírus, fungo, ou protozoário ou bactéria. A vacina contra a pneumonia, tá? A gente tem que se cuidar. O sintoma mais comum da pneumonia é febre alta, dor torácica, tosse com escarro e respiração ofegante. E tem também a tuberculose pulmonar, que é causada aí por uma bactéria, que é a Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, causa a tuberculose pulmonar. O contágio dela é pelo ar. O principal sintoma é a tosse, a eliminação de muco, presença de sangue no escarro, falta de apetite, emagrecimento, dor no peito, suor, cansaço, febre baixa persistente. E também a vacina contra a tuberculose, tá bem? Agora eu quero que vocês respondam esses exercícios. É pouquinho, é só procurar no livro, nessas paginazinhas aí, que vocês vão encontrar a resposta. Em que consiste a respiração pulmonar? Quais os órgãos que compreendem o sistema respiratório?
o que são os alvéolos pulmonares e como que eles funcionam. Aí são duas perguntas, o que são e como eles funcionam. O 4, o que é a ventilação pulmonar. 5, como é utilizado o gás carbônico e o gás oxigênio na respiração. E o 6, para vocês falarem aí sobre duas doenças respiratórias. Agora, leiam direitinho com toda atenção o conteúdo na página 64 até a página 67 e respondam esses exercícios. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!